Bom, no vídeo de hoje a gente vai tentar entender como funciona o trabalho dentro da sociologia segundo os três grandes clássicos. Para começar, vamos usar o Émile Durkheim. Durkheim é um pensador francês que é considerado um dos pais da sociologia e ele concentra a atenção dele na divisão social do trabalho. Inclusive, ele escreveu um livro com esse título, que é a base para o que a gente vai tentar entender agora. Ele se propôs a analisar a sociedade moderna, que, para quem não lembra, é aquela sociedade muito marcada pelos movimentos migratórios do campo para a cidade. E ela leva os sociólogos a pensarem como essa nova população se relaciona com a mão de obra nas fábricas e nas indústrias. Então o Durkheim vai perceber que o trabalho começa a se especializar. Ele se dá conta que quanto mais especializado é o trabalho, mais laços de dependência se formam. Bom, então é aí que a gente pode entrar com um grande exemplo desse vídeo, a série americana The Office. Nessa série, nós somos apresentados a um escritório na cidade de Scranton, no estado da Pensilvânia, onde diversos personagens que trabalham para uma empresa de papel chamada Dunder Mifflin se relacionam. Essa série, apesar de ser uma série de comédia, mostra pra gente um monte de exemplos claros do que os pensadores da sociologia da época moderna desenvolveram sobre o universo do trabalho. Então vamos voltar ao Durkheim. Uma das principais análises dele é acerca da divisão social do trabalho, como eu disse antes. Então, por exemplo, aqui em The Office, os personagens trabalham seguindo essa lógica. O Michael é o gerente da filial, Jim, Dwight, Phyllis e Stanley são vendedores, Oscar, Angela e Kevin são responsáveis pela contabilidade, Creed é o responsável pelo controle de qualidade dos produtos, e cá entre nós, ele não faz isso muito bem. Just sitting down with you and finding out more about what you do here. Anytime. Yeah. What do you do here? Excuse me. What is wrong with this woman? She's asking about stuff that's nobody's business. What do I do? Really, what do I do here? I mean, I should have written it down. Qua something. Quabity Ashwins. No, but I'm getting close. A Pen é a recepcionista, Toby é o responsável pelo RH, Ryan é o estagiário, Kelly é responsável pelo atendimento ao cliente, Daryl é o gerente do armazém e a Meredith é a representante dos suprimentos. Então, quanto mais desenvolvida for a divisão do trabalho, maior vai ser a teia de relações de dependência entre os indivíduos, e isso vai levar, por consequência, a uma maior coesão social, que é uma das principais teorias do Durkheim. Então, para o Durkheim, o trabalho é um fato social presente em todos os tipos de sociedade, ou seja, é algo que se impõe a nós indivíduos, independente da nossa vontade. Então, a divisão social do trabalho, para ele, promove a coesão social e por isso ela deve ser preservada. Então agora vamos partir para Karl Marx. Marx já percebe a divisão do trabalho como um fator de exploração e alienação do trabalhador e da trabalhadora na sociedade capitalista. Ele vai dizer que quanto mais específico e repetitivo for o ofício de um trabalhador, mais alienado esse trabalhador vai estar da sua atividade e da sua condição como trabalhador. Então, quanto mais desconectado ele vai estar do seu valor de trabalho, menos consciente da exploração que ele sofre ao vender a sua força de trabalho para o patrão ele vai estar. Então a gente tem um exemplo de como a exploração afeta os trabalhadores na série também. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo. Brian, yeah. Would you like to help me with a special project? I would love to. Oh, all right. Okay, just throw out all the empties. You don't want to recycle them? Yes, throw them away in the recycling bin. Do you want this? No. What about this bottle of power drink? What flavor? Blue. Blue's not a flavor. It says flavor, Blue Blast. Oh, Blue Blast, yes. Put that in the trunk. And there should be an unopened Arctic Chill back there. I want that in the passenger's cup holder. Thank you. Whoa, stop! Whoa, that's my Drakkar Noir. No, this says Rite Aid Night Sweat. No, it is a perfect smell-alike. I'm not paying for the label. Right here, give it. Well, it's empty. No, it's not. There's some in the straw. There, now you may throw it out. Wow. How many filet-o-fishes did you eat? That's over several months, Ryan. Still. Então, como vocês podem perceber, o Michael chama o Ryan para um projeto especial, que é parte da função dele no escritório, até aí tudo bem. Mas então, rapidamente, o convite acaba virando uma exploração, já que o Ryan é obrigado a limpar o carro do Michael, o que claramente não é a função dele no escritório. Marx então vê que a sociedade está dividida em duas grandes classes, a burguesia e o proletariado. E ele toma o trabalho assalariado como base da exploração na sociedade capitalista. Então, trabalho assalariado vira uma atividade central para a perpetuação das relações sociais entre os capitalistas e os trabalhadores, e por consequência da exploração
e da dominação do trabalhador pelo capitalista. Então, por último, a gente chega no Weber, que assim como Marx via o trabalho de um ponto de vista histórico. Para o Weber, cada sociedade se forma e opera a partir de condições históricas específicas, e na sociedade capitalista o trabalho acabou por se tornar uma atividade fundamental. Então, o Weber defende que o desenvolvimento do capitalismo só foi possível por conta do encontro entre a sede de lucro e uma ética religiosa, cujo fundamento é uma vida regrada, de autocontrole, que tem na poupança uma característica central. Então assim se forma o que o Weber chama de espírito do capitalismo, e nele o trabalho árduo e disciplinado aparece como uma virtude, como caminho para o sucesso profissional e para a salvação do espírito. Então o Weber diz que a sociedade capitalista se desenvolve a partir de uma lógica racional, na qual a vida material ganha grande importância e a dignidade do homem passa a estar diretamente relacionada ao seu trabalho e à escolha de uma vida próxima a Deus. Um grande exemplo de como a dignidade do homem está diretamente ligada ao trabalho está nessa cena aqui, onde o Michael vem mostrando as melhorias na vida dele que o trabalho trouxe. Vamos dar uma olhada. Okay. Well, I did not get the job in New York, but I got the real prize, domestic bliss. Jan made me breakfast this morning. Well, she bought the milk. It's soy. This is why I do it. That's what I have to come home to. She probably won't be up for a few hours. This is going to be a very good year. Very good. Jan is at home. Jim is back. My protege Ryan is at corporate. Good stuff. Andy and Dwight are rocking the sales team. I feel very blessed. É claro que o Michael não faz ideia do quão terrível a vida dele é, mas o trabalho que ele faz acaba levando ele a pensar que isso é a principal coisa que traz dignidade para a vida dele. Bom, então para que a gente não esqueça nada do que foi dito hoje, vamos rever o que os principais pensadores desenvolveram sobre o trabalho durante a história. Quando lembrarem do Durkheim, pensem sempre na divisão social do trabalho. Lembrem do exemplo que eu dei da empresa e que como cada um dos empregados tem uma função diferente lá dentro. Isso é importante para entender como funciona a divisão social do trabalho na prática. E lembrem que a divisão social do trabalho vai gerar a coesão social. Isso é super importante para entender o trabalho do Durkheim. Já em Marx, lembrem sempre de focar nas palavras exploração e alienação do trabalhador. Essas duas palavras vão nortear quase tudo que vocês vão ver sobre Marx nas principais provas. Então lembrem sempre disso e lembrem sempre também que a sociedade ela está sempre dividida em duas grandes classes, a burguesia e o proletariado. Então, utilizando isso, vocês vão conseguir fazer boa parte das questões que envolvem Marx e a relação dele com o trabalho. Agora, no Weber, lembrem sempre que ele pensa o trabalho do ponto de vista histórico. Isso é uma coisa que as questões gostam de abordar sempre. A forma como Weber vê as sociedades do ponto de vista histórico. Então, foquem bem nisso. Lembrem que ele sempre desenvolve a sociedade capitalista a partir daquela lógica racional e etc. Então, foquem bastante nisso e no desenvolvimento do capitalismo por conta daquele encontro entre a sede de lucro e a ética religiosa. Vocês vão conseguir matar boa parte das questões de Weber também. Bom, então para a gente testar, ver se tudo que a gente assistiu hoje faz sentido dentro de modelos de vestibular, trouxe aqui uma questão bem rápida para a gente poder fazer esse teste. Então vamos dar uma lida no enunciado. A questão das classes sociais ocupa um papel fundamental na teoria de Karl Marx. Para ele, existem condicionantes determinantes na complexa relação entre indivíduo e sociedade, entre consciência e existência social. Considerando as reflexões de Karl Marx sobre esse tema, marque a alternativa incorreta. Beleza, esse enunciado ele traz alguns termos bem complexos e acho que a gente, quando dá uma primeira lida assim, acaba não entendendo muito bem o que ele quer. Então, quando esse tipo de coisa acontecer, nesse tipo de questão, a gente vai direto ao ponto. A gente abre primeiro as alternativas e lê elas para ver se a gente consegue entender melhor direto das alternativas. Então, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas e ver qual delas não se encaixa dentro da teoria do Marx. Bom, então, a letra A luta de classe desenvolve-se no modo de organizar o processo de trabalho e no modo de se apropriar do resultado do trabalho humano. É exatamente isso. Lembra daquele vídeo que a gente viu do Ryan entrando no carro do Michael? Naquele vídeo o Michael se apropria do resultado do trabalho dele, porque ele chama ele para um projeto especial e é claramente o oposto que ele está fazendo ali, ele está explorando o trabalho dele, então essa alternativa está certa. Então, dando uma olhada aqui na letra B, a luta de classe está presente em todas as ações dos trabalhadores quando lutam para diminuir a exploração e a dominação. É exatamente isso, né? Os trabalhadores eles precisam diminuir a exploração que a burguesia exerce sobre eles. Então, essa alternativa também está certa.
A letra C, ela meio que completa o que a letra B diz, vamos dar uma olhada. Em meio aos antagonismos e lutas sociais, o indivíduo pode repensar a realidade, reagir e até mesmo transformá-la, unindo-se a outros em movimentos sociais e políticos. O Marx desenvolve muito bem isso, inclusive as teorias dele foram muito utilizadas por sindicatos depois que os livros dele, suas obras, foram espalhadas pela Europa. Então sim, a letra C também está certa. Bom, então vamos dar uma olhada na letra D. As classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários, sendo a produção da solidariedade social o resultado necessário à vida em sociedade. Essa frase ela fica meio confusa, ela usa alguns termos muito complexos, mas se a gente dividir ela, a gente consegue entender melhor e ver por que ela está errada. Logo no começo, ele diz que as classes se sustentam em equilíbrios dinâmicos. Equilíbrio não é a palavra que o Marx traz, pelo contrário, né? Ele mostra que a luta de classes parte de um desequilíbrio na relação entre proletariado e burguesia. Então isso claramente está errado. E aí, se a gente olhar a segunda parte da frase, ele fala em produção da solidariedade social. Uma dica para vocês, sempre que vocês virem essa palavra solidariedade em alguma questão de sociologia, já fiquem em dúvida, porque isso provavelmente pode estar ligado a Durkheim e não a Marx. Lembra que a gente falou da coesão social e da divisão social do trabalho em Durkheim? Então é exatamente isso que ele trata quando ele fala de solidariedade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula melhor sobre solidariedade, que é um tema que demanda um pouco mais de atenção, mas sempre que vocês virem essa palavra solidariedade, pensem no Durkheim. Provavelmente a questão vai estar querendo abordar a temática dele. Então a letra D está errada e ela é a resposta da nossa questão. Eu espero que vocês consigam ter entendido um pouco melhor como funciona o trabalho na sociologia. Aqui na descrição, então, eu vou deixar uma aula sobre Marx, uma sobre Durkheim e uma sobre Weber, para vocês entenderem um pouco melhor quem foram eles, e também um link para mais questões sobre isso.